Pessoal, vamos virar a chave? Claro. Um outro assunto bem relevante essa semana é que o Alessandro Stefanuto, o presidente do INSS, foi demitido após a Polícia Federal deflagrar operação contra a fraude bilionária no Instituto. A PF apura um esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS, que deixou um prejuízo estimado de 6 bilhões e 300 milhões de reais aos beneficiários. Vinícius Marques de Carvalho, ministro da Controladoria Geral da União, anunciou na última quinta-feira que o governo suspendeu todos os descontos mensais feitos por associações e sindicatos na folha de pagamento de aposentados e pensionistas do INSS. Bom, é um valor grande, né, pessoal? Eu queria começar com o Elias comentando do impacto que isso pode ter, por exemplo, se o governo federal precisar arcar com o ressarcimento dessas fraudes num momento que já está curto o cobertor financeiro, né? Não, sem dúvida. Bia, primeiro que uma fraude contra o aposentado talvez seja uma dos crimes mais bárbaros que possa existir, porque ali a aposentadoria ela é um reflexo de uma vida, ela é um reflexo de uma história de luta, né, de perseverança, e no fim a pessoa tem esse benefício, muitas vezes ainda de forma que nem consiga cobrir ali as suas necessidades mais básicas. Então, deixar claro aqui o meu repúdio absoluto para esse tipo de situação. Agora, no ponto de vista político, isso piora ainda mais a imagem do governo Lula, né? Principalmente porque é um campo, né, onde o governo Lula tem feito algumas ações, como, por exemplo, né, fez recentemente a questão do empréstimo utilizando o fundo de garantia. Então, quer dizer, é uma ferramenta que o governo já utiliza, né, de fazer esse tipo de troca com esses benefícios. E agora sim, eu entendo que o governo precisa deixar muito claro a público que os aposentados serão ressarcidos. Agora, uma vez que também, né, recentemente o governo já anunciou que muito provavelmente não terá em 2027 recurso suficiente para bancar, né, o INSS, é uma conta que precisa ser dita à população de forma muito clara de onde vai vir, né? Porque o buraco vai ficar pesado e o governo, mais uma vez, se sai muito mal nessa narrativa, nessa história, nessa construção. Precisa trazer uma resposta clara e precisa justamente explicar como que vai fazer esse arranjo, né, de como é que vai buscar. O ideal seria buscar o dinheiro que foi roubado, saqueado desses aposentados e trazer de volta e dar a quem de direito. Mas eu entendo que será bem complexo o governo achar ali cifras ou de onde eles vão conseguir colocar esse ressarcimento. Quer falar, Cássio? Bia, óbvio que é um escândalo de corrupção grande, mas eu acho que esse talvez vá ser o escândalo que doerá mais ao presidente Lula e ao governo do PT. Por quê? Vou comparar com os outros escândalos anteriores que aconteceram em governos do PT. O Mensalão e o Petrolão. No Mensalão, nós tínhamos no centro do problema o PTB, que é um partido do Centrão que não existe mais. No Petrolão, nós tínhamos PP, Democratas, nós tínhamos também partidos do Centrão. Quando a gente olha para esse escândalo do INSS, ele acontece num ministério gerido pelo PDT, que é um partido de primeira hora, e envolve entidades sindicais que são a origem do PT. Então, dessa vez, vai ser muito mais difícil dissociar este problema do PT, das suas bases e das suas origens. Não à toa, o presidente Lula, se a gente olha para os outros escândalos, eventuais demissões demoraram um pouco mais. Desta vez, o presidente do INSS foi demitido em menos de 24 horas. E o presidente Lula, isso foi público e notório, brigou com o ministro Carlos Lupe, da Previdência, que é o presidente do PDT que indicara anteriormente o presidente do INSS. Então, repito, acho que isso está muito associado ao PT, às bases do PT, vai ser difícil dissociar. Óbvio, quando a gente olha, e no dia a Polícia Federal e o ministro Vinícius da CGU, eles apresentaram dados, essa fraude começou em 2016, mas ela expandiu exponencialmente de 2023 para cá, nos 2 últimos anos do governo Lula. Então, acho
Óbvio que com a polarização as pessoas de um lado acabam não comprando e do outro lado as pessoas compram muito, mas eu acho que as cicatrizes deste caso serão sentidas em 2026. Maria, já tem então fla-flu nessa questão também, né? Eu estava aqui ouvindo os dois e eu falei, nossa, o Sidônio vai ter que trabalhar muito para conseguir fazer com que isso não seja um problema muito grave para um governo que já é muito impopular, né? A gente viu aí nas recentes pesquisas apontando o Lula com um dos seus piores índices de aprovação nos 3 mandatos que ele teve a chance de ter. Então, o Sidônio, que é o ministro da comunicação do Lula, vai ter que suar a camisa para conseguir, de fato, blindar o governo de uma certa maneira para que isso não respingue e piore ainda mais a aprovação do atual governante, né? As eleições estão aí, estão batendo na porta de todos, 2026 chegando e tudo indica, né? Vai ser uma eleição extremamente competitiva. A gente falava pouco, né, dessa questão de quem vai ser o candidato do centro, quem vai conseguir atrair esse eleitor de centro para suas respectivas bases. Enfim, então acho isso, mas torno aqui, né, faço coro às palavras do meu colega Elias, que repudia veemente esse tipo de conduta. É mais uma vez um caso que eu falei aqui quando eu comecei o programa, dizendo que a corrupção ela é endêmica no nosso país. Vejam vocês, está numa instituição que, claro, é política, porque afinal tudo é político, mas ela não está diretamente ligada a políticos, a partidos políticos, né? Sim, a indicação dos seus diretores é política, mas a instituição não é política em si. Ela cuida de um benefício para os aposentados, os idosos do nosso país, que inclusive, se esse esquema continuasse, se não tivesse tido havido essa operação da Polícia Federal, que justiça seja feita, mas o Brasil daqui a pouco será um país praticamente de idosos. A população idosa vai crescer muito. Então, esse esquema iria certamente ser muito lucrativo para os mau caráteres que tivessem envolvidos nessa história. Moacir, muito se fala que do lado do governo federal, que eles ajudaram nessa investigação, afinal, o órgão da Controladoria Geral da União. Apesar disso, isso é suficiente para compor a narrativa em defesa, favorável ao governo federal, sem prejudicar essa comunicação que já vem difícil nessa área para eles? Sim, não, sem dúvida isso será um problema, como lembrou aqui o Acácio, né? E comentou a Maria também, de certa forma o Elias também falou. Isso será um problema, sem dúvida, né? Que a principal defesa, imagino eu que será, que exatamente que essa história, esse esquema criminoso se iniciou em 2019. Então se iniciou num outro governo, passou durante todo o período do outro governo ileso e uma investigação da Polícia Federal começa a ser feita no atual governo, junto com a CGE. E essa investigação chega, então, nos culpados, e exatamente o Stefanuto, o presidente do INSS, vai ter demitido imediatamente. Então, essa deve ser a principal linha de defesa. Dizer que, embora essa história tenha estourado agora, não estou dizendo que isso é 100% correto, não estou dizendo que deve ser esse o princípio. Embora tenha estourado agora, ela passou todo o mandato de um presidente anterior, que, como nós sabemos, não se preocupou muito com questões de corrupção. Inclusive, ele próprio chega a dizer que acabou com a Lava Jato porque não tem mais corrupção no meu governo. Ele diz textualmente isso. Então, a principal defesa será, acredito eu, que será nesse sentido, de dizer, olha, vem do passado, passou todo o governo passado, nós começamos a combater, porque nós estamos há menos tempo agora, e uma operação da Polícia Federal, uma investigação da Polícia Federal leva tempo e foi concluída agora e já houve uma primeira punição. Agora, tem duas questões que são bastante complicadas. Primeiro, isso demonstra a fragilidade dos aposentados, né? Como os aposentados são frágeis, como é fácil, principalmente se você tiver, e todas as grandes fraudes que envolvem o INSS, muitas delas eu cobri, sempre contam com a participação de gente de lá de dentro. Então, como é fácil, no caso, ao que parece, era o presidente, então era a principal autoridade. Ele podia mandar determinar coisas e as pessoas teriam que cumprir. Então, imagine o grau de fragilidade de ter um aposentado. É muito fácil conseguir roubar os aposentados, né? E a segunda questão, que é mais importante, quer dizer, o governo vai ter que se defender dessa aí, vai ter que arrumar formas de se explicar e de dizer como isso aconteceu e como efetivamente foi punido. A segunda questão são 6 bilhões e 300. Como pagar esse dinheiro todo, né? Não existe dinheiro para pagar isso.
Quer dizer, agora disseram que vai ter um primeiro pagamento agora, um primeiro ressarcimento, mas não existe dinheiro para pagar essas pessoas. É um dinheiro muito grande, é uma quantia gigantesca exatamente para um governo que está nas cordas em termos econômicos. Então, esse é a grande questão que a gente vai enfrentar daqui para frente.